Primeiro, classificação das retas, tá? Melhor, tipo de reta, tá? Tipo de reta. Isso é bem rápido, tá, pessoal? Isso aqui é bem direto. Existe o segmento de reta, existe a semi-reta e existe a reta, propriamente dita, né? O segmento de reta, ó, essa bolinha, pessoal, ela significa a origem, tá? Então, e a seta significa que não tem fim. Então, você observa que aqui tem uma bolinha e aqui tem uma bolinha. Então, essa é a definição de segmento de reta. Ou seja, ela começa e ela termina. Então, o segmento de reta tem o começo e tem o fim. Tá? Tem a origem e tem o final também. Tá? Isso é um segmento de reta. Tem o começo, tem uma origem e também tem um fim. Semi-reta, né? Tem um começo aqui, ó. E nesse sentido, ó, você observa que aqui ela tem uma seta. Ou seja, tem um começo e para cá ela é infinita, não acaba, tá? Tá vendo, ó? Ela é infinita. Então tem uma origem e não tem um fim. Começa, mas não termina, tá? Então a semi-reta, ela tem um começo, mas não tem um fim. E eu tenho a reta propriamente dita, né? Que você tem uma seta para cá e uma seta para cá. Ou seja, ela nem tem começo e nem tem fim. Ela é infinita nas duas direções, tá? Então, segmento de reta, ela é finita, tá? Ela é finita porque ela tem um começo e um fim. Uma semi-reta ela é infinita, beleza? Mas ela é infinita porque ela é infinita porque apenas em uma direção ela é infinita, então, né? Só mas ela tem um começo aqui. Mas isso já vai dar, existe os paradoxos do infinito aqui, né? Não é muito bom a gente falar sobre isso não, mas se uma semi-reta, se você tem uma semi-reta que, logicamente, é uma semi-reta, né? Que é infinita apenas em um lado, você já vai ter um segmento infinito. Mesmo tendo, não posso nem falar disso. Mesmo tendo um começo, tá? Mesmo tendo um começo, isso aqui é infinito também, porque você tem uma infinidade em um dos eixos. Mas esquece essa parte, tá? Não vou entrar nisso aqui não. Então, uma semi-reta tem um começo e não tem um fim. E uma reta, ela é infinita nos dois sentidos. Ela é infinita, tá? Tanto nesse sentido quanto no outro, tá? Beleza. O que é um ângulo, tá? Os ângulos estão presentes em quase todos os objetos em nossa volta e na natureza, tá? Os ângulos estão presentes em quase todos os objetos na nossa volta e na natureza. Veja a seguir alguns exemplos de como é fácil a gente identificar os ângulos, tá? Então, algumas situações do nosso cotidiano onde você observa o ângulo ali com clareza, né? Tá aqui uma asa delta, né? Então, veja o ângulo formado pelo bico e a asa e as asas desse asa delta, tá? Então, seria a parte vermelha. Então, você observa isso aqui, ó, que nós chamamos de ângulo de ataque, né? Então, essa semi-abertura aqui, né? Você observa que aqui é um ângulo, tá? Isso aqui não é vermelho, tá? Porque está grifado de vermelho. Então, uma aplicação de um ângulo, tá? Um ângulo seria esse valorzinho aqui dentro, beleza? Aqui você tem outro exemplo, né? A vela, né, do veleiro. Você observa aqui esse trajeto aqui de vermelho, né? Você consegue também criar aqui uma abertura aqui, tá? Então, outro exemplo de um ângulo. É muito fácil, pessoal, de identificar, tá? Ângulo. O mais comum que nós vemos na maioria dos lugares é o ângulo reto, que é de 90 graus. Qualquer lugar que você vê aí na sua mesa, na porta, na maioria dos lugares que você vai observar, você vai ver o ângulo reto. Mas existem infinitas outras aplicações, tá? No relógio também, né? Você tem os ponteiros girando, né? Definição geométrica de ângulo. O ângulo é a reunião, ou seja, reunião é a junção, tá? Então, o ângulo é a junção de duas semirretas distintas. Então, você vai pegar uma semirreta, outra semirreta. Você tem duas semirretas. E você vai juntar essas semirretas, fazendo com que a origem seja a mesma, tá? Então, você vai juntar as semirretas, fazendo com que a origem seja a mesma. Você vai formar um ângulo. Então, o ângulo, definição matemática, definição geométrica para ângulo é a junção, a união de duas semirretas que possuem a mesma origem, tá? Duas semirretas que possuem a mesma origem. Então, você tem aqui, ó, a semirreta OA e a semirreta OB. OA e OB. Junta essas duas semirretas, fazendo com que a origem seja a mesma, você tem um ângulo, tá? Então, lembrando que uma semirreta é infinita, tá? Lembra lá do início, semirreta é infinita.
em apenas um eixo, tá? Mas deixa ela ficar infinita, tá? Ela tem um começo e não tem um fim, ou seja, para cá ela nunca acaba. Conclusão, o ângulo ele também é infinito, tá? Lembrando que esse ângulo aqui, ó, ele é o mesmo desse, que é o mesmo desse, que é o mesmo desse, e não acaba aqui, tá? Lembrando que isso aqui é infinito, ó. Então, se você imaginar aqui, se você imaginar essa parte aqui, né, crescendo, isso aqui também é o mesmo ângulo, tá? Então, tranquilo. Então, ângulo é a junção de duas semirretas que têm a mesma origem. A figura é formada pelas semirretas OA e OB, tá? Então, esse ângulo é formado pela semirreta OA e OB, tá? O ponto O, que é esse aqui, chamamos de origem, tá? Na verdade, é a origem das duas semirretas, né? É a origem da semirreta OA e a origem da semirreta OB. E também a origem do ângulo, tá? As semirretas OA e OB formam um ângulo, que nós chamaremos de ângulo OAB. Pessoal, para a gente fazer a nomenclatura dos ângulos, primeiro, geralmente nós utilizamos letras em maiúsculo, tá? E nós sempre colocamos na ordem alfabética, para ficar um padrão, tá? E no meio, sempre você coloca o vértice e um chapéuzinho, tá? Então, se esse vértice for... Não precisa nem ser na ordem alfabética, não, tá? Mas, por obrigação, a gente coloca só para o estético. Mas se não tiver, também não tem problema. Agora, por obrigação, o vértice tem que estar no centro, tá? E com o chapéuzinho. Então, se esse vértice aqui fosse um vértice P, geralmente é um O. Mas se fosse um P, seria o ângulo APB, tá? APB. E lembrando que P teria um acentozinho circunflexo aqui, tá? Teria um chapéuzinho. Beleza? Então, o ângulo, no caso aqui, é o ângulo AOB. AOB, tá? O ponto O é o vértice do ângulo. Era isso. Ângulos congruentes, tá? Ângulos congruentes são aqueles que possuem a mesma abertura. Ponto final. Sempre que você vê a palavra congruente, pessoal, na matemática ou em qualquer outro lugar, congruente significa igual, igualdade, tá? Então, sei lá, segmentos congruentes são segmentos iguais, né? Valores congruentes, valores iguais. Então, congruente é sinônimo de igual, tá? É sinônimo de igualdade. Então, ângulos congruentes nada mais são do que ângulos que têm a mesma abertura, tá? Ângulos que têm o mesmo valor, tá? Ângulos congruentes são aqueles que possuem a mesma abertura, tá? Então, são ângulos iguais. Observando as figuras ao lado, verificamos que os ângulos AOB e CED são congruentes, tá? Então, esses dois ângulos são congruentes. Vou passar aqui. Medida de ângulo. Vimos que os ângulos são formados por duas semirretas de mesma origem e distintas, tá? Isso aqui nós já vimos. Tudo isso aqui, pessoal, é uma revisão, tá? Isso aqui é uma revisão. Ó, vimos três coisas já, né? Primeiro, que o ângulo é formado por duas semirretas, onde essas duas semirretas têm a mesma origem. Foi a primeira coisa que nós vimos. Vimos também que os ângulos congruentes são aqueles que têm a mesma abertura, tá? Então, ângulos congruentes são ângulos que têm a mesma abertura. Mas, para podermos ter certeza se os ângulos são congruentes ou não, precisamos medir essa abertura, tá? Então, aqui tem a medida do ângulo, tá? Observe na figura ao lado que o ângulo AOB, formado pelas semirretas A e B, foi dividido em 4 partes iguais, tá? Então, 4 pedaços, né? 1, 2, 3, 4. Do mesmo tamanho, tá? O ângulo COD, cadê o ângulo COD? É o ângulo de amarelo, tá? Lembrando que o vértice sempre fica no meio do chapéu, tá? COD, é o de amarelo. É uma das 4 partes de um ângulo formado pelas semirretas A e B. Tá? Esse ângulo aqui é uma das 4 partes. Portanto, podemos dizer, nesse caso, que todos os ângulos nos quais A ou B foi dividido são congruentes ao ângulo COD. Ou seja, todos esses ângulos aqui menores são congruentes ao ângulo COD. Tá? Assim, o ângulo AOB, cadê o AOB? AOB, que é o ângulo maior, mede 4 vezes o ângulo COD. Tá? É uma questão de lógica, né? Se você dividir em 4 pedaços iguais, então se você pegar um pedaço e multiplicar por 4, você vai obter o ângulo total. É uma questão de lógica, tá? Ok. Unidade de medida de ângulo. No exemplo dado do COD, é a unidade de medida do ângulo AOB, pois tomamos como padrão de comparação. Ok. Mas para não haver uma confusão, com cada um usando uma unidade de medida diferente, decidimos criar uma unidade padrão. Tá? Essa unidade padrão nós chamamos de grau.
tá? Então, o grau é a unidade que nós utilizamos para medir o ângulo, beleza? Grau é a unidade que nós utilizamos para medir o ângulo. O grau corresponde a 1/180º de um ângulo formado por duas semirretas A e B opostas, tá? Então, seria só para determinar o valor de um grau, tá? Lembrando, né, pessoal, que uma volta completa, ela possui 360 graus, tá? Beleza. Medir os ângulos. Para medir ângulos em graus, utilizamos um instrumento chamado de transferidor, tá? Então, esse aqui é um transferidor. Se eu tivesse sala de aula, né, a gente ia aprender a utilizar. Ah, vocês estão no oitavo, se do nada fosse pro sexto, tá? Você já sabe utilizar isso aqui, você já sabe o que é isso aqui, tá? Porque essa aula, é realmente pro sexto ano, tá? Mas, trouxe pra vocês. Mas é porque é o mesmo conteúdo mesmo, tá? É uma revisão. Inclusive, a questão do livro, mais ou menos assim. A questão do TD que eu passei, mais ou menos assim. Bem de boa. Então, trouxe a mesma aula. Então, aqui você tem o transferidor, né? Onde esse transferidor, que é de meia volta, ele é medido em 180 graus, tá? Tem no total 180 graus. Okay. Classificação dos ângulos, tá? Classificação dos ângulos. A primeira classificação é o ângulo nulo, tá? O que é o ângulo nulo? É um ângulo que não tem ângulo. É um ângulo sem abertura. Ângulo que não tem ângulo, né? É um ângulo sem abertura, tá? É um ângulo que não tem grau nenhum. É o ângulo de grau zero, tá? Então, ângulo nulo. Ângulo de grau zero, sem abertura. Nesse caso aí, uma semirreta vai ficar sobre a outra, sem haver nenhuma abertura, tá? Ele é todo fechado, tá? Ângulo nulo. Segunda classificação é o ângulo agudo, tá? O que é o ângulo agudo? É aquele ângulo que já existe, né? A partir daqui todos vai ter medida, tá? Só que esse ângulo, ele vai de 1, tá? De 0 não pode ser 0. Se for 0 é nulo, tá? Então ele vai de 1 grau até 89 graus. Ou seja, qualquer ângulo que esteja nesse intervalo de 1 até 89 graus, ele é classificado como ângulo agudo, tá? Então o ângulo agudo é o ângulo mais fechadinho, tá? Aquele ângulo que é um pouquinho mais fechado, beleza? Lembrando que ele vai até 89, tá? Chegou em 90, já não é mais agudo, tá? Se chegar em 90, é isso aí, galera. É reto, tá? Então, o ângulo reto é aquele ângulo que mede exatamente 90 graus. Isso é importante, porque o ângulo agudo, ele varia, né? Por exemplo, 13 graus é agudo, 50 graus é agudo, 42 é agudo, 5 graus é agudo, 89 é agudo. Então, ele tem 89 divisões, né? Tem 89 possibilidades. O ângulo reto não. O ângulo reto, ele mede exatamente 90 graus. 89 não é reto, já vimos que é agudo. 91 também não é reto. Vamos ver daqui a pouco qual é. Para ser reto, tem que ser por obrigação 90 graus. E olha o formato. Tá? Bem característico. Ele não fica ruim de observar. Então é bem característico o formato do ângulo reto. Tá? Então é bem característico mesmo. Tá? E o ângulo obtuso, tá? Ângulo obtuso é aquele ângulo mais aberto, tá? Ele vai de 91 até 179. É tipo o agudo, ele varia também. Só que o agudo ele é um fechado e o obtuso ele é o aberto, tá? Então passou de 90, ele já se torna obtuso, né? Então ele vai de 91 até 179, tá? Então ele é aqui, né? É o ângulo ROS, tá? Lembrando, RO chapéu S, tá? Ele é maior do que 90 e é menor do que 180, tá? Ângulo de meia volta ou ângulo raso, tá? Eu chamo mais ângulo raso, mas tem muitos professores que gostam de chamar de meia volta. A maioria chama de raso, tá? O ângulo raso. O que é o ângulo raso? É o ângulo, né, de meia volta. É a própria definição, né? É o ângulo de 180 graus. É o ângulo de metade de uma volta completa, tá? No caso, ele vai ser todo transferidor, né? Porque existem dois tipos, na verdade. Existe esse e existe o outro que é todo redondo, que é o de 360. Né? Esse aqui só mede até o ângulo raso. Tá? Então, o ângulo raso é o ângulo que mede exatamente 180 graus. Nem é 179, nem 181. É exatamente 180. A mesma coisa aconteceu com reto, tá? Para ser raso, tem que ser obrigatoriamente 180 graus. Beleza? E ângulo de uma volta. Tá? Então, esse aqui é o oposto do nulo. Ah, professor, é a mesma coisa. Ó, se você observar. Pessoal, cuidado. No ângulo nulo, você vai ver só um ponto, né? Que é a origem, e uma semirreta. Pronto. Esse é o nulo. Se você observar que tem uma bolinha, assim, ó. Tipo aqui. Significa que esse aqui não é o ângulo nulo. Ele é o ângulo de uma volta. Porque ele já deu uma volta completa aqui, ó.
já deu a volta completa, tá? Então, observe, cuidado com isso aqui, tá? Então, esse é o ângulo de uma volta. Então, nós temos o ângulo nulo, que é ângulo zero, o ângulo agudo, que ele vai de 1 até 89, o ângulo reto, que mede 90, o ângulo obtuso, que vai de 91 até 179, o ângulo raso, ou de meia volta, que vale exatamente 180 graus, e temos o ângulo de uma volta, tá? Então, pessoal, é isso. Aula de hoje, só o pipi, só o filé, tá? Sem problema nenhum. Então,